Bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. E hoje, como você está vendo aí já de antemão, nós vamos trabalhar a questão de ponto médio, certo? Como encontrar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. O que você está vendo aí é um segmento de reta, você percebe aqui ele, ó, do ponto A até o ponto B. E esse pontinho M que tem aqui, pode ser até M de meio, bem no meio, mas a matemática vai chamar de ponto médio. Por conta disto, você vai encontrar a coordenada do ponto médio desse segmento. Como assim as coordenadas? Tipo, o ponto A ele tem coordenada x1 e y1. O ponto B tem coordenada x2 e y2. E o ponto médio ele tem coordenada x e y, que eu particularmente gosto de chamar de xm e ym, certo? Professor, muito complicado? Não. Então, vamos analisar como é que isso vai começar. É bem simples, ó. Imagine o seguinte. Esquece isso por enquanto. Pensa aqui comigo nessa seguinte situação. Está aqui um segmento de reta. Vamos colocar aqui um ponto, tá bom? Vamos aqui. E outro ponto aqui. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Raciocina um pouco. Se do ponto A até o ponto B mede 4, onde fica o ponto médio? O ponto médio fica bem no meio. Eu posso chamar ele de ponto médio. Se eu disse que de A até chegar ao B vale 4, implica dizer que este tamanho é 2 e que este tamanho também é 2. 2 mais 2, 4. Porque isso tudo do A até chegar ao B vale 4. Por isso que eu chamei esse ponto do meio de ponto médio. E ele vai ter uma coordenada aqui, ó. Vai ligar com o eixo de x e depois com o eixo de y. Simples assim. É esse tipo de assunto que nós vamos tentar descomplicar hoje para você ver como é algo simples de resolver. Então vamos colocar aqui a seguinte situação. Analise bem. Muito bem, aqui você vê as duas fórmulas, ó. Você tem aqui a primeira fórmula, que é algo bem simples, ó, gente. Você está pegando o seu x2, no caso do x, certo? Você está pegando o x2, somando com o x1 e dividindo por 2, certo? Lá no caso do y, você pega esse ponto, y2, soma com y1 e também divide por 2. Por que se divide por 2, professor? Para encontrar o ponto médio. Entenda, eu gosto de chamar esse x de xm, porque ele é o m1, primeiro ponto de coordenada m. E eu gosto de chamar esse y aqui, ó, de ym, porque ele pertence ao m2. É a segunda coordenada do ponto médio, que é esse ponto. Essa distância até aqui e essa distância até aqui é a mesma, certo? Professor, muito bem, mas isso com números fica fácil, como está sendo explicado agora? Fica mais fácil ainda. Vamos colocar aqui uns números para você ver como fica. Muito bem, como eu falei para você, eu trouxe aqui um exemplo que tem números, ó. Tipo, a coordenada do ponto A. Você vê aqui nitidamente que a nossa coordenada A, vou colocar ela bem aqui, ó. Coordenada A, ela é o x valendo 2 e o y valendo também 2, certo? E a nossa coordenada B, ele é o x valendo 10 e o y valendo 8. Eu estou fazendo isso aqui porque às vezes a gente tem dificuldade nisso. Primeiro e sempre vai vir o valor do x, certo? Em ambos os casos. E depois é que é o valor do y, certo? Primeiro x, depois y. As coordenadas sempre são assim. Eu já deixei parecido com outro exemplo que eu mostrei no início, que esse 2 é o meu x1 do ponto A, que é o x aqui, e esse outro 2 no eixo de y é o meu y1, é o mesmo pau, x1, y1. Eu posso vir até aqui e colocar que esse é o meu x1, y1. E o 10, que é o meu ponto B, ele é o meu x2, tá certo?
Então posso colocar aqui x2. E o 8 que está lá na coordenada do y, que faz conexão com ele, é o meu y2. Vou colocar aqui também, y2. Então acho que ficou bem explícito para você. Professor, e agora o que é que eu faço? Você vem aqui e simplesmente organiza. Vamos procurar primeiro o xm. Esse aqui, ó, o jeitinho que eu gosto de colocar, que é o x, né? O x que está faltando, do ponto médio. Então, ele diz que x ele é igual. Você vai fazer aqui uma fração bem bonitinha, do jeito que é para ser. X é igual x1 mais x2. Quem é o x1? x1 é 2, né? E o x2 é 10. Então pronto. x2 10 mais x1 que é 2. E é dividido por 2. X é igual 10 mais 2, 12. Repete o 2. X é igual 12 dividido para 2, 6. Pronto. Você achou o xm. Ele vale 6. Agora você vai atrás do ym, que é essa outra coordenada. Tá aqui a fórmula. Simples também. Vamos fazer logo aqui a nossa barrinha de fração. Bem direitinho. E vamos colocar y igual. Cadê aqui o y2? y2 é o 8. Perfeito. E o y1? y1, y2, 8, y1, 2. Ótimo. Somado com 2. E dividido por 2. Então, vai ficar bem simples de você entender agora. Parecia difícil e nem é. 8 mais 2, 10. Dividido por 2. Então, deu 5. Vale 5. Então, você acabou de achar as coordenadas. Você achou as coordenadas do ponto médio. xm vale 6. ym vale 5. Resolvido. Simples assim. Eu disse que era fácil. Eu vou te mostrar mais um exemplo como aparece nas questões para você ver. Porque nem sempre nas questões vai aparecer esse esquema aqui, ó. Não precisa disso para fazer um tipo de cálculo desse. Deixa eu te mostrar. Muito bem, nesse caso aqui você vê que já não apareceu gráfico nenhum, só vem a pergunta. E ela já vem assim: determine M, ponto médio de AB, no seguinte caso. O que é que você vai perceber aqui? Você tem aqui a opção A, que é o caso em destaque. Ela tem o ponto A nas coordenadas 3 e menos 2 e o ponto B nas coordenadas menos 1 e menos 6, certo? E está aqui logo a fórmula do ladinho, para você se orientar. Esse é o modelo que os livros geralmente trazem, M de ponto médio, e as duas coordenadas, o x1 mais o x2 dividido por 2 e o y1 mais o y2 dividido por 2. O professor não tinha sido o contrário? Não importa, gente. Você soma os dois e divide por 2, soma os dois e divide por 2. O que eu vou fazer quando não tem um gráfico? Muito simples. Você vem aqui e faz o que eu sempre digo para meus alunos. Esse é o ponto A, dê logo um nome para cada ponto. Esse é o x1 e também o y1. Este é o x2 e também este o y2. Por que isso, professor? Para você aplicar essa fórmula. Fica bem mais simples você fazer isso. Por exemplo, vamos atrás aqui do nosso xm. Vamos cuidar dele primeiro. Nossa barrinha de fração, como sempre. E vamos lá. x1 mais x2, beleza? 3 somado com menos 1. Cuidado com os sinais, dividido por 2. Então, xm é igual... Quanto é que dá, hein? Você tem aqui 3 mais menos 1. Na adição de dois termos com sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, aqui fica 2 sobre 2. Logo, xm vale 1. Agora, nós vamos atrás do nosso ym. Você acabou de achar o xm. ym.
Vamos aqui fazer nossa fração bem bonitinha e colocar os valores que precisam. y1 no caso agora, né? Você tem aqui menos 2 somado com o y2 que também é negativo, menos 6, dividido por 2. Então, seu ym é igual... Você tem aqui uma adição de dois termos com dois números negativos, sinais iguais. Soma e repete sinal. Menos 8 por 2. Então, seu ym é igual a menos 4, porque esse 2 é positivo. Sinais diferentes na divisão de dois valores, predomina esse sinal negativo. Então, você encontrou as coordenadas. Ó, determine m. Então, você vem aqui e coloca a resposta. M vale 1, primeiro valor de x, e menos 4. Pronto. Era isto que a questão queria. Determinar m, ponto médio de AB, no seguinte caso. Então, m é 1 e menos 4. Resolvido, simples assim. Espero que eu possa ter lhe ajudado, você possa curtir o nosso trabalho e procurar as demais aulas de geometria analítica. Tchau, tchau e até mais.